ensina aí. Tá bom? Quer começar? Vamos lá? Eu vou tirar os comentários. Eu vou tirar os comentários pra gente começar, tá, gente? Um abraço a todos. Marco Lester, Nelson, mais famoso que o Roberto Carlos. Não vou deixar os comentários, não tem graça. Não. Vamos lá. Tá, peraí. Pronto. Então veja o seguinte. Algumas pessoas, né, por conta desse momento que o país está atravessando, o país como o mundo todo, né, que nós temos que ficar em casa, parado as atividades de trabalho, comércio, e também nosso centro suspendeu as atividades por 15 dias. Então alguns jovens lá de Recife me pediram se eu podia fazer uma palestra para falar a respeito de algum tema que seja de cunho espiritual. Eu botei alguns temas que eles podiam escolher para eu falar, e eles pediram que eles escolheram o tema do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um tema muito bonito, né, na qual eu acredito da passagem de Jesus, né, por esse plano, é a obra-prima da sua missão, na qual ele é muito complexo em algumas coisas e muito rico em ensinamentos. Então eu sempre gosto de falar, quando eu falo do Sermão da Montanha, eu gosto de falar que Gandhi, em um determinado momento, Gandhi falou que se todos os livros sacros, né, livros santos, se perdessem e só restasse o Sermão da Montanha, nada havia se perdido. Para a gente ver como é grandioso essas palavras de Jesus quando ele faz esse seu sermão. Então eu vi que o Sermão da Montanha, para ser falado em uma palestra, numa live dessa, ficaria muito extenso, né, porque é muito conteúdo. Então o que é que eu resolvi? Eu fiz o Sermão da Montanha, eu dividi, certo, em 3 partes, que hoje particularmente eu quero falar das bem-aventuranças, porque dentro do Sermão da Montanha a gente vai ter a parte das bem-aventuranças que ele vai iniciar, certo? Mas vai ter outras partes que são tão importantes quanto o restante da obra-prima dele. Que ele vai falar, vamos supor assim, vamos olhar o Sermão da Montanha de uma forma espiritual, né? Ele vê assim, são lições de conduta, né? Uma conduta moral muito forte, na qual ele mostra para as pessoas como é que a pessoa pode alcançar o reino dos céus. Ele vai falar que não veio para abolir os profetas ou a lei, mas fazer cumpri-la. Ele vai falar a reinterpretação da lei, vai falar em determinado momento dos falsos profetas, vai falar do verdadeiro discípulo, o que passa nas suas dificuldades, né? Vai falar do Pai Nosso, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, que é maravilhosa. Milhões de pessoas fazem essa oração, e ela é muito bonita, na verdade. E também ele vai mostrar uma das coisas, quando ele chega, depois das bem-aventuranças, ele vai falar do sal da terra, da luz do mundo, ou seja, para edificar os seus ensinamentos na rocha, para perdurarem. Então, o que acontece? Vamos inicialmente, qual a primeira bem-aventurança? Jesus fala que assim, deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Quando Jesus ele inicia o Sermão da Montanha, inicialmente ele está falando para aqueles seus 12 discípulos da missão, do que eles iam ter que passar, tá certo? Para poder trazer a boa nova como um todo. Por que isso? Porque o povo judeu era um povo oprimido pelo Império Romano, né? Se a gente voltar no tempo, desde quando o povo hebreu eles eram cativos, né, no Egito, que Moisés libertou o povo do cativeiro, foi um povo muito sofrido, e no tempo, né, eles esperavam o Messias prometido, esperavam o libertador do povo. Então, quando Jesus, aos 30 anos, ele faz a sua primeira aparição pública, né, que é no batismo, que ele é batizado por João Batista. Posteriormente, ele já faz também o seu primeiro milagre, nas bodas de Canaã. Mas quando ele chega no Sermão da Montanha, ele está falando inicialmente para os seus discípulos, mas tem uma multidão ouvindo, né? Então, o que é que ele começa falando? Qual a primeira bem-aventurança que Jesus traz? Ele fala o seguinte: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino do céu. Davi falou, bem-aventurados os pobres de Espírito, porque deles é o reino do céu. Eita, aí eu só fiz aquela introdução todinha. Tá bom. Não, então, mas é o primeiro. Tá ao vivo aí, pessoal, tá bom? Mas aí o senhor fez... Quando Deixa eu só fazer deles é o reino do céu. Então aí o senhor fez lá dentro, não foi? Pra falar do milagre e tal. Vê se voltou. Travar.
Votou? Votou. Tá bom aí, gente? Então, deixa os comentários ou não? Vou deixar os comentários. Agora, não vou abrir para perguntas. No final, eu deixo vocês fazerem algumas perguntas, tá bom? Já tem um bocado de ouvido bem. É. Pronto, vamos lá. Então, eu vou voltar a falar novamente. O senhor falou que... Foi a internet caiu. Foi a internet aqui de casa que caiu, tá, gente? Eu botei no 4G que fica mais fácil a gente... da primeira bola, muito Claro, É. quando o senhor falou reino dos Pronto, céus. tá bom, vamos lá. Eu vou repetir novamente a boa-aventurança para a gente continuar o raciocínio, tá ok, pessoal? Vamos lá, qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é que Jesus quer dizer com isso? Tem algumas traduções que falam assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é pobres de espíritos, porque pobres de espíritos são pessoas que não têm ainda uma evolução espiritual boa, que não têm ainda, não conseguem perceber a grandiosidade que é essa bem-aventurança que Jesus fala. É pobres pelo espírito. Pobre pelo espírito são pessoas humildes, são pessoas servas de Deus, são pessoas que vêm para servir e não para serem servidas. A gente olhar a missão de Jesus, ele veio curando cego, aleijado, pessoas doentes, leprosas. No final, né, da sua missão aqui nesse plano terreno, ele ainda lavou os pés dos seus discípulos, mostrando a humildade que é essa luz que é de Jesus. Então, uma pessoa, certo, que quer ser pobre pelo Espírito, ela não pode querer ter ganância, não pode querer ter coisas materiais em sobrepor as coisas espirituais. Ele tem que pensar que aqui nesse plano é uma passagem na qual o reino verdadeiro é o reino dos céus. E Jesus falou isso mais de uma vez. Então, os pobres de espírito é aquelas pessoas que têm no coração Jesus, que têm no coração Deus. Então vejamos o seguinte, que é uma coisa que é importantíssima. Na vida, na nossa vida, no nosso cotidiano, isso Jesus falou há 2000 anos, mas a gente vamos trazer hoje para a atualidade. É importante a gente trazer um contexto histórico, mas trazer um contexto que serve nos dias de hoje para a gente. A gente, tá certo, enquanto ser humano, a gente se acha melhor do que os outros. A gente acha que o nosso ego, eu sou uma pessoa importante porque eu faço isso, ou porque eu sou assim, ou porque eu sou assado, ou eu sou uma pessoa igual a todas as outras, na qual eu tenho Deus como meu Salvador, Jesus como meu Salvador, na qual eu quero, através desse ensinamento, chegar à minha iluminação. Será que eu sou, na verdade, humilde? Eu tenho, na verdade, o meu coração voltado para Deus? Se tiver, está bem. Se não tiver, a gente precisa melhorar isso para que a gente possa alcançar melhor, certo, as coisas do plano espiritual, do reino dos céus. Esquecer o ego e deixar valer dentro da gente o nosso eu. Porque o nosso eu é o que liga a gente até Deus, o nosso eu divino, faz a nossa ligação com Deus. Vamos para a segunda bem-aventurança, para vocês entenderem um pouco melhor. Peraí, eu não falo isso só pra... O quê? Tá bem? O que foi, pai? Tô travado, né? Eu quero a segunda bem-aventurança ali para a Gabi botar para eu ler. Tá aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja só, eu tenho que fazer também sempre, eu gosto de fazer uma referência histórica para que a pessoa possa entender melhor isso. Na época de Jesus, os judeus eram um povo perseguidos, eles eram oprimidos. Os romanos, mesmo assim, tinham o povo judeu como uma classe inferior, certo? E eles sofriam bastante. Eles eram um povo que, na verdade, eles sofreram muito. Vida difícil, passaram muitas adversidades. Então era um povo que esperavam o Consolador. Ou seja, o Consolador é aquela pessoa que consola. Então, aquelas pessoas que choravam, que sofriam, que passavam adversidades, que tinham uma vida muito difícil, eles sabiam que para eles era uma bem-aventurança. Porque eles seriam consolados. Por quem? Pela luz do mundo, por Jesus. Jesus, quando ele veio, né, ele veio trazendo essa paz para as pessoas, essa luz para a pessoa, mas ele era um consolador, o consolador prometido, que as pessoas esperavam que pudesse resgatar aquelas pessoas daquele sofrimento que eles passavam. Aí eu faço hoje, no tempo de hoje, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia, certo? Que muitas pessoas reclamam, se a pessoa ligar uma televisão, vai ter 10 notícias ruins para ter uma notícia que seja melhor. Mas nós, enquanto cristãos,
nós podemos saber que nós temos um Consolador, nós temos uma luz, nós temos um guia, nós temos uma força maior que nos guarnece, que ora por a gente, que zela por a gente. E a gente pode saber que se chorar hoje, mas a gente vai ser consolado. Se está passando por um momento difícil, mas esse momento difícil, do jeito que ele está passando, ele vai passar. E toda vez, depois da tempestade, vem a bonança. Então a gente fica tranquilo que nós temos um Salvador, Jesus. Então mesmo passando por uma adversidade, nós vamos sair vitoriosos com certeza. Vamos para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É interessante isso, porque a maioria de vocês sabem disso, né? Nós estamos no lugar que nós devemos ser pacíficos, né? Nós devemos ser mansos. O que é ser manso? Ser manso é pessoas que não querem violência, pessoas que não querem nenhum tipo, seja física, seja mental, porque a gente olha quanta guerra existe no mundo, quanta guerra, quanta briga. E nós temos que fazer o nosso coração ser um coração manso. Um coração da paz, da conciliação, do acordo, da compreensão, da simplicidade. A gente tem que trazer para a gente esse ensinamento de Jesus no dia a dia, quando receber uma tapa na face, dar outra. A gente saber perdoar, a gente saber compreender a dor do outro. A gente tem uma vida na qual seja pautada, porque vocês podem olhar, cada bem-aventurança é como se fosse uma caminhada. É um passo que a pessoa dá, vai dar outro passo, vai dar outro passo. Veja só, hoje, quantas pessoas às vezes querem briga, querem encrenca, qualquer coisa, vão botar na justiça, vão fazer assim, vão fazer assado. Não, a gente tem que ser sempre da conciliação. É muito melhor um mau acordo do que uma boa briga. Se uma pessoa vem com a palavra de ofensa para a gente escuta e tenta acalmar aquela pessoa. Ser manso de coração, ser manso, é dizer assim, derramar no meu coração tudo aquilo que eu desejar aos meus inimigos. Isso é ser manso de coração. Existe uma palavra de Jesus, que ele falou que em um determinado momento haverá um só rebanho e um só pastor. Para ter um só rebanho e um só pastor, todos têm que ser mansos. Tem que ser a mansidão. A mansidão não é ser conveniente, a mansidão não é ser hipócrita, não. A mansidão é a gente ter dentro da gente a luz, a paz e o amor. Tendo a luz, a paz e o amor, qualquer coisa que aconteça, a gente está tranquilo para saber resolver, para poder agir, para poder fazer de uma forma que seja bom para todas as pessoas, inclusive para a gente. Quando Jesus foram prender Jesus, que Pedro cortou a orelha do centurião, então que Jesus falou, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha só, mesmo Jesus sendo preso, Jesus aceitou ser preso. Ou seja, foi manso. Aceitou aquilo que ele tinha que passar, tá certo, com mansidão. E isso fez com que essa mensagem dele ficasse gravado até hoje na humanidade. Então nós precisamos ser mansos de coração. Vamos mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão saciados. Ou serão fartos. Tanto faz para mim. O que é que isso quer dizer? Eu gosto sempre de fazer, como eu falo, o paralelo com aquelas pessoas na época que viviam de Jesus. Como aquelas pessoas eram muito perseguidas, muito maltratadas, né, muito discriminadas, eles esperavam de toda forma uma justiça. Esperavam que aquele sofrimento todo acabasse, porque se a gente olhar na história do povo hebreu ou do povo judeu, eles eram um povo monoteísta e eles tinham Deus, né, como o único salvador. Eles o panteão romano tinha vários deuses, mas o povo judeu só tinha um Deus verdadeiro. Então eles só acreditavam no Deus, então eles esperavam aquela justiça fosse feita, que era um povo escolhido segundo eles. Então eles esperavam que aquele momento deles, todo aquele sofrimento passasse. Então tinha que vir um ser maior, que seria pelas profecias Jesus, prometido, né, anunciado pelas profecias, visitado por três reis, que era o povo, era o rei dos judeus. Então, sendo rei, eles esperavam, sendo detentor de todo o poder, ia conseguir fazer com que virasse um jogo a favor do povo judeu,
certo? E conseguisse fazer justiça, não uma justiça como eles esperavam. Porque nesse sentido que Jesus fala do Sermão da Montanha, basicamente, a justiça deve ser sempre aplicada. A gente deve saber que todas as coisas que nós passamos, quer sejam ruins, quer sejam boas, estão dentro de uma justiça divina maior. Então, se uma pessoa espera uma justiça, vai ser no seu tempo, no tempo certo. Vai ser no tempo da pessoa. Então Jesus está dizendo que toda a justiça, quem tinha fome de justiça, ela ia chegar. Ele ia ser saciado. Não na expectativa daquelas pessoas, mas no tempo de Deus. E a gente vê, porque assim, eles é uma bem-aventurança, porque eles iam conseguir isso, tá certo? No momento certo, no momento adequado. Se olhar no outro momento do Sermão da Montanha também, que Jesus fala assim: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Eu posso trazer isso, eu posso falar um princípio que é interessante, que é causa e efeito, que a gente pode ver muito isso onde a gente está, né? Que é o plantio das flores, né? Quem planta flores colhe flores, quem planta espinho colhe espinhos, e quem planta flores colhe flores. Isso é justiça. De certeza absoluta é justiça. Então Jesus fala isso, porque o que acontece? Se a gente planta sempre flores, nós vamos colher sempre flores. Mas a justiça sempre vem. Uma coisa que pode parecer num determinado nível injustiça, num plano maior, numa visão mais alta, de uma perspectiva bem maior, aquilo é uma justiça também. Porque Deus, sendo nosso Pai verdadeiro, todas as coisas que a pessoa recebe é dentro de uma justiça. Tem coisas que necessariamente não quer dizer que a pessoa plantou e está colhendo. Não. Mas tem coisas que na evolução, na escada, na caminhada, para a pessoa chegar na iluminação, chegar até a presença de Deus, tem coisas que a pessoa vai passar, que é uma justiça que está fazendo um polimento no seu espírito, na sua caminhada espiritual. Posso falar isso em relação a Jesus, tudo que ele passou é dentro de uma justiça, porque veio para trazer a força da salvação através do amor e do perdão, e deixou gravado em nosso coração, em nossa consciência, esse caminho. Então não adianta a gente se apressar, querer uma coisa hoje, de todo jeito, não. Esperar pela justiça divina que chega no momento certo, no momento que a gente está merecendo, no momento que a gente está precisando, e no momento que vai fazer diferença na nossa vida. Então podemos ficar tranquilos que a justiça sempre vem. O próximo bem-aventurança, Jesus fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. A misericórdia tem tudo a ver, certo? Com bondade, com caridade, com fazer o bem, com medir os outros com a nossa medida. Porque não é uma palavra muito utilizada no nosso meio, no nosso centro, essa palavra não é muito utilizada, mas o sentido, no final das contas, é uma coisa só. Ou seja, o que é a pessoa ser uma pessoa misericordiosa? Eu preciso fazer um julgamento com a pessoa, preciso auxiliar uma pessoa, eu preciso tomar uma atitude em relação a uma pessoa, a um fato, a um acontecimento. Como é que eu devo agir? Eu posso falar com misericórdia, eu posso falar com compreensão, eu posso falar com compaixão, com amor. Eu poderia mudar essa palavra misericordiosa, bem-aventurados os amorosos, porque encontrarão amor. Bem-aventurosos os compreensíveis, porque serão compreendidos. Por que isso? Porque naquela época também de Jesus as pessoas eram muito duras. A lei de Moisés permitia perdoar 7 vezes. Mas Jesus chega mais na frente e fala assim: não perdoai 7, mas 70 vezes 7. Olha só como Jesus traz uma forma muito diferente. Não perdoar 7, porque 7 é um limite. 7 é uma conta. Não, 70 vezes 7. Ou seja, perdoar as vezes que for preciso. Se eu preciso ver uma pessoa, uma situação, uma coisa, como é aquela pessoa, como é que ela age, como foi a vida dela, como foi o que ela passou, por que ela fez, compreender. Olha só, porque quanto mais eu puder auxiliar meu irmão, mais eu vou ser auxiliado. Quanto mais eu compreender uma pessoa, mais eu vou ser compreendido. Quanto mais eu entender uma pessoa, mais eu vou ser entendido. Então a misericórdia é a gente fazer pelo outro o que queria que fizesse com a gente. Isso é uma coisa
ser misericordioso, é ser bondoso, é fazer o bem. É a próxima bem-aventurança. Deixa eu falar logo dela, porque fazer um link com essa. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Olha só, eu tenho que ter misericórdia anteriormente, mas eu tenho que ser puro de coração. Porque não adianta só fazer para as outras pessoas verem, dai esmola com a direita que a esquerda não veja. Não orai na frente de todo mundo, porque já recebeste teu galardão. A gente tem que fazer a nossa parte com o coração puro. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. No outro momento Jesus falou assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por... Quem? Mas quantos estão assistindo? Tá pegando, pessoal? Tá dando pra ouvir, mas a imagem tá falhando. Voltou, pronto, ok. É porque tá chovendo aqui em Caruaru, pode ser por isso que o sinal está mais fraco, tá? Se por acaso travar, eu reinicio novamente. Sem problema nenhum, tá? O importante é a gente estar junto nesse momento. Às vezes você vai tirar os comentários na internet. Eu vou tirar um pouco os comentários, porque pode ser que trave um pouco mais, caia a internet, e depois eu volto os comentários, tá? É, isso que a gente tá recebendo. Aí as meninas estão recebendo no privado, se vocês quiserem mandar alguma coisa para a Gabi, ou Lorena, ou Daniel, pode mandar no privado que elas respondem, tá ok? Vamos lá. Eu sou com a minha verdade. O que é que eu falei? Jesus, em determinado momento, falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se a gente olhar... Uma pessoa falou, a amiga não voltou. Aqui tá voltando. Já voltou também. Acho que tá ficou ruim, tá falando. Tá ok, pronto, vamos lá. Tá. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é isso? Mas vamos ver também que Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E quando ele foi batizado por João Batista, sendo Jesus a luz do mundo. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Não precisava ser batizado por João Batista, por sendo ele a luz do mundo, mas aceitou, olha só, os pobres pelo Espírito, pela humildade. E Jesus, ele era puro de coração. Então a gente sabe que o coração é o nosso órgão dos sentimentos, né? Os sentimentos ficam registrados no coração. Tem a parte física, mas tem a parte do Espírito, onde os nossos sentimentos ficam registrados. Por isso que fala que os puros de coração verão a Deus. Porque se a gente tiver o nosso coração puro, Jesus, o Deus, a luz, pode habitar no nosso coração. Se habitar no nosso coração, a gente pode ver Deus. Eu podia fazer um paralelo, né, uma correspondência, e falar assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque são puras de coração. Não tem maldade. Então, se a gente quiser ver Deus, no nosso coração a gente tem que tirar ódio, inveja, maldade, para poder a gente ver a Deus. Porque a gente vendo a Deus, a gente está puro de coração. Então é importante a gente, enquanto discípulo, enquanto ser humano, desse grande Salvador Jesus, o nosso coração a gente não deixar macular com coisas que não são boas, com sentimentos que não são bons. Lembra da bem-aventurança anterior que eu falei, que serão saciados aqueles que têm fome de justiça? Então, se por acaso a pessoa recebeu uma coisa que achou ruim, que doeu, que machucou, que fez ele sofrer, ou que fez ele chorar, ele lembrar que existe uma justiça e todos serão saciados, mas eu tenho que deixar meu coração limpo, meu coração puro, para que eu possa ver a Deus, para que eu possa ver Jesus, sentir a sua luz dentro do meu coração. Então é importante, mesmo que a pessoa passe um momento difícil, passe uma coisa que fez ele sofrer, ele não manchar seu coração, deixar seu coração puro, porque quem tem um coração puro pode ver a Deus. A próxima bem-aventurança, Jesus fala assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha lá, eu falei dos mansos. Se a pessoa é uma pessoa mansa,
Se a pessoa é uma pessoa pura de coração, a pessoa vai ser um pacificador. A gente olha assim, existem organizações, existem lugares que elas foram feitas, foram criadas para que a humanidade como um todo pudesse ter paz. Olha só. Pudesse chegar à humanidade, um só rebanho, um só pastor, tem que ser pela paz. Ou seja, tem que ser pessoas pacificadoras. No derradeiro dia antes de Jesus cumprir a sua missão, concluir a sua missão com seus discípulos, ele falou, eu vos deixo a minha paz. Ou seja, a gente tem que ser um agente da paz. Se a gente for um agente da paz, cada um da gente que está ouvindo essa live, no dia a dia a gente for um agente da paz no trânsito, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa religião, uma pessoa da paz, um pacificador, uma pessoa, feito eu falei, da compreensão, do acordo, né? Da paz como tudo, da paz interior. Não é assim ter paz da boca para fora, é botar a cabeça no travesseiro, ver que não fez mal a ninguém, fazer uma reflexão, alguém ofendi hoje, eu fui grosso com alguém hoje, eu maltratei alguém hoje, eu fiz alguma coisa que vai contra os ensinamentos que Jesus disse, ou hoje foi um dia que eu fui um pacificador. Eu cheguei para uma pessoa, vamos ter calma, vamos ter paciência. Ou eu fui um bom conselheiro hoje de uma pessoa. Eu trabalhei pela paz. Imagine cada um da gente, cada um de nós, sendo uma pessoa pacífica, ou um pacificador. Então, uma pessoa pode ser um pacificador, 2, 3, 100, 1000, 10 mil. Nós podemos fazer um exército da paz. Nós podemos ser pessoas que vão trabalhar pela paz de um todo, de um coletivo. Através de nós, cada um da gente sendo uma pessoa do bem, uma pessoa da paz. E a gente vê assim, se a gente entra dentro da gente, no nosso coração puro, no nosso coração da justiça, né, vamos ter facilidade de ser um pacificador, de ser uma das pessoas que pregam a paz, que pregam o amor e que pregam a luz. Se a gente olhar assim, luz, paz e amor, um símbolo de perfeição. Qual é o segundo símbolo? Paz. Então nós precisamos ser um pacificador. Sendo um pacificador, nós estamos nesse caminho de sermos um bem. Se eu disser isso, eu estou sendo justo. Se derrama no meu coração o que eu desejo aos meus inimigos, isso é justiça. Então se por algum momento, mas Jesus preparou eles. Porque todos que fizessem isso eram bem-aventurados. Então, eu trago isso para o dia de hoje. A gente vê um mundo com muita ilusão, com muita inversão de valores, degradação da família e às vezes mudança, né, de como é que eu posso falar? Virtudes morais, intelectuais sendo denegridas, esfacelamento da família, né, respeito, tantas coisas sendo modificadas, e a gente que tem um guia, que nós temos um Salvador, nós procuramos fazer como Jesus ensinou, como nosso mestre ensinou, ser uma pessoa da paz, ser pessoa pura de coração, e às vezes, vez ou outra, né, recebe uma perseguição, recebe uma injúria. A gente vê às vezes, nossa instituição já foi atacada algumas vezes, né, por terceiros, por pessoas que não aceitam a nossa doutrina, e a gente vai seguindo. A gente vai seguindo. Quanto mais a gente vai seguindo nesse caminho, quanto mais a gente vai sendo fiel aos ensinamentos do Mestre, aos ensinamentos de Jesus, mais a gente vai sendo um bem-aventurado. Quanto mais a gente prega essa boa nova, que já não é tão nova, porque já tem 2000 anos, mas se faz necessário hoje mais pessoas do bem, mais pessoas trabalhando para que essa humanidade possa ser melhor, para que esse mundo possa ser melhor. Então é importante a gente não se preocupar. Porque se alguém fizer alguma injúria contra a gente, levantar algum falso contra a gente, não se preocupa, porque quem tem fome e sede de justiça serão saciados. E a gente for puro de coração, a gente verá a Deus. Se a gente for humilde de coração, nós vamos ganhar o reino dos céus. Nós vamos serem os pacificadores. Se nós formos pessoas do bem, como tem as bem-aventuranças, nós vamos alcançar e conseguir tudo o que a gente precisar.
Então é importante a gente colocar isso na nossa consciência, essas bem-aventuranças, para que a gente possa ter um mundo melhor, para ter dias melhores. Então eu deixei no final, essas 8 bem-aventuranças, eu só vou falar só um trecho de uma que eu acho tão importante também, porque são muitas coisas importantes nesse sermão, mas eu quero deixar uma coisa que fica para todos que ouviram essas bem-aventuranças. Veja só. Jesus fala assim: vós sois o sal da terra. E se o sal ficar insípido, com que há de salgar? No outro momento Jesus vai falar: vós sois a luz do mundo. Não se acende o candeeiro e se coloca dentro de um alqueire. Mas eu quero falar assim: o que Jesus quer dizer? Vós sois o sal do mundo. Por isso que eu falo sempre que está falando para os seus discípulos, inicialmente. Porque todos nós somos discípulos de Jesus. Então a gente pode ver da seguinte forma: o que é que serve o sal? O sal, primeiramente, eu posso falar para você que é um mantenedor, conservador, mas também é um purificador. Então a gente vê assim, ó, essas palavras de Jesus, 2000 anos depois, nós estamos ouvindo ela, nós estamos conversando sobre ela, nós estamos compreendendo sobre elas. Ou seja, nós estamos mantendo essas palavras de Jesus atualmente. Mas também serve o sal como limpeza. Para dar tempero, mas serve também como limpeza. Às vezes uma coisa está contaminada, dá um banho de sal grosso, fogo, tá certo? Na qual Jesus falou também, tá? João Batista assim: eu batizo com água, mas verá um mim que baterá com fogo do Espírito. Eu tenho Como que eu falo? O que se... É chato. É chato.